especial do professor Alessandro Dorigon. Meu nome é Luiz Paulo Petrilino, como eu disse, já orientando o professor Alessandro. Meu trabalho tem o seguinte tema: a Lei Maria da Penha, sua efetividade real frente à deturpada utilização por parte das vítimas de violência doméstica. Como objetivos, o trabalho busca apontar as falhas existentes na lei, bem como no ordenamento jurídico atual, e tentar oferecer alguma solução para esses problemas encontrados. Como introdução, eu trouxe a seguinte ideia: a Lei 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, a qual eu vou me referir dessa maneira, tem por objetivo punir os praticantes de violência doméstica, bem como coibir sua ocorrência. Contudo, a aplicação dessa lei enfrenta grande dificuldade frente às atitudes tomadas pelas vítimas na utilização dos recursos previstos na legislação. A Lei Maria da Penha ela foi criada em 2006, até por um caso muito conhecido na época, por conta de uma pessoa, ela tinha o nome de Maria da Penha, a qual ela passou por mais de 20 anos tentando conseguir a condenação do seu marido devido a várias agressões e tentativas de assassinato. E em 2006, quando essa lei veio à tona, ela veio com uma espécie de uma resposta estatal aos problemas enfrentados, à inúmera quantidade de casos de violência doméstica que existiam na época, e ela veio com uma tentativa de criar mecanismos que coibissem a própria violência em si, e talvez criar também defesas às vítimas, bem como enrijecer a punibilidade, aliás, a punição aos agressores no âmbito familiar. Como eu disse, o cenário em que ela se encontrava na época enfrentou situações muito adversas, como uma forte tendência da cultura popular, onde trazia, devido a ideias enraizadas na sociedade, trazia a ideia de que essa agressão, promovida talvez pelo marido, pelo convivente, pelo namorado, é uma coisa normal na sociedade. Até como eu disse, por ideias enraizadas já sobre a superioridade masculina sobre a mulher. Coisa que, obviamente, nós sabemos que não funciona, não é assim hoje em dia. E também, em contrapartida, uma necessidade imensa de criar esses mecanismos de aumentar, fornecer mecanismos de defesa para essas vítimas tão fragilizadas com relação às agressões. Esse gráfico é uma pesquisa realizada em 2012 pelo Senado Federal, onde ele mostra gritantemente a diferença entre os agressores e corrobora com essa ideia de que os agressores têm essa mentalidade superior, onde do total de todas as agressões, 65% são marido, namorado ou companheiro, enquanto apenas 13% são ex-maridos ou ex-namorados e companheiros, normalmente insatisfeitos com o rompimento da relação, e no âmbito familiar mesmo, apenas 11% se enquadram, que seriam tios, primos, irmãos, desde que haja o convívio familiar tipificado na lei. Durante o meu estudo, durante a convivência que eu tive com a lei, eu encontrei algumas falhas sobre o meu entendimento. A primeira falha, eu acho que a lei ela fornece muitos mecanismos, entre aspas, muitos poderes à vítima, o que acaba gerando uma certa sensação de poder, além do que elas poderiam ter. O que isso gera com esse poder, essa sensação de poder, seria, em um dos casos que eu tive constatados, a má utilização desses recursos, desses poderes. Quando às vezes elas procuram a delegacia da mulher e registram um boletim de ocorrência apenas porque o convivente não estava, por exemplo, pagando a pensão e ela resolveu registrar um boletim de ocorrência para dar um susto nele. Ou porque, por um entendimento, eles não entraram num acordo, ela realiza também. Às vezes até elas afirmavam que ambos estavam embriagados, estavam na festa, discutindo, e ela simplesmente fez aquilo para se vingar de alguma situação. E esse comportamento é muito perigoso, principalmente levando em consideração os inúmeros mecanismos que a lei conta, que são as medidas protetivas, as casas de apoio, psicólogos, a delegacia da mulher. Então nós temos
todo o envolvimento de uma máquina por trás dessa lei, não apenas a própria execução da lei em si. O artigo 16 da lei, ela traz no texto que está aqui abaixo o seguinte: nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida do que se trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Significa o seguinte: a lei, nos casos que prevê delitos que são condicionados à representação da vítima, na delegacia, no ato de registrar o boletim de ocorrência, ela assina um termo de representação criminal e, posteriormente, uma audiência é designada perante o juiz e o promotor para que ela se retrate ou ela dê realmente continuidade a essa ação penal. Então, ela é chamada de audiência de representação criminal mesmo. O que acontece é que, talvez por má fé, algumas vezes, como eu citei, simplesmente para amedrontar ele, para pressionar por algum motivo, ou por pressão da família, elas utilizam desse dispositivo para registrar o boletim de ocorrência e dar esse susto, porque elas sabem que ela vai poder registrar o boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva, afastá-lo do lar, por qualquer motivo que seja, e depois, perante o juiz, ela simplesmente diz que não quer continuar, e o processo é extinto, sem qualquer tipo de ônus a ela, restando apenas um ônus ao suposto agressor e um ônus à máquina judiciária. O que acarreta justamente esse problema. Você movimenta toda uma máquina judiciária. Você tem a parte da polícia ostensiva, a parte da polícia civil, juiz, promotor, cartórios, oficiais de justiça. E todo o rito processual referente, que corre sobre a Lei Maria da Penha, ele corre sobre prioridade perante as outras leis. Então, um processo que tramita sobre o rito da Lei Maria da Penha, ele vai passar na frente de um processo de roubo, processo de assalto, de qualquer outro crime que seja comum. E nesse caso, não sendo uma necessidade, sendo uma denúncia fundada, gera todo esse ônus. O que acarretaria, nos tempos de hoje, que se fala-se tanto na princípio da celeridade processual, justamente um processo contrário. Enquanto o processo deveria estar andando com maior celeridade, nós temos um retardamento por conta de processos que precisam passar à frente pela prioridade processual, que é o caso da Lei Maria da Penha. Diante de todo esse cenário que eu encontrei, eu consegui formular as seguintes propostas de soluções. Com base no artigo 339 do Código Penal, onde prevê que você imputar a alguém conduta delituosa que ele não tenha cometido é crime, com base nesse artigo, eu entendo que uma reforma na lei, incluindo punições ou restrições, uma maneira de tentar coibir essas atitudes, essas representações infundadas, pudesse talvez diminuir a quantidade de boletins de ocorrência registrados, uma vez que as vítimas saberiam que, não sendo fundada a representação dela, ela poderia sofrer uma punição, um ônus. E talvez uma segunda solução plausível, com base no cenário que encontra aqui em Umuarama, seria a separação de alguns crimes que não dependem de tanta complexidade, que poderiam ser remetidos ao juizado especial criminal. Uma vez que a Lei Maria da Penha ela prevê a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, em Umuarama, como exemplo, não existe esse juizado, ele não foi criado. Então, todos os crimes com maior complexidade, com maior esforço na justiça comum. Então, eu creio que essa separação também já seria uma maneira de desafogar o sistema judiciário na justiça comum, remetendo esses crimes de menor complexidade, como a ameaça, como as vias de fato, para a justiça especial. Esse gráfico eu tomei como base principal do trabalho, extraindo informações da segunda vara criminal de Umuarama, qual era a competência exclusiva de crimes da Lei da Penha, onde só no último trimestre desse ano, nos últimos 3 meses passados, de todas as audiências de representação que foram designadas, 60% delas terminaram negativas por não representação das vítimas, justamente sobre esses argumentos que ela fez para assustá-lo, fez por algum motivo pessoal, ou não aconteceu nada, ela só quis por um motivo egoísta e particular gerar toda essa ação.
Como conclusão, eu entendo que diante do exposto, a Lei Maria da Penha carece de reforma para que as vítimas que realmente necessitem de atendimento emergencial não tenham que aguardar o atendimento a casos que não necessitem de sua aplicação, visando a garantia de seus direitos constitucionais previstos e citados no trabalho. Essas foram as referências utilizadas para a produção do trabalho. Eu agradeço a atenção de todos. Gostaria apenas de fazer um pequeno comentário pessoal. Um dos motivos que me levou a escrever sobre esse tema foi quando eu estagiava aqui na segunda vara criminal de Moarama. Nós tivemos duas situações muito parecidas. Inclusive, uma delas repercutiu muito aqui na região, porque a vítima ela nos procurou solicitando ajuda, porque ela já tinha processo correndo, ela estava sofrendo novas ameaças, mas por conta de inúmeros outros processos que estavam à frente dela, não conseguimos encaminhar uma diligência ou determinar que houvesse uma escolta, ou até conseguir retirá-la para um local de apoio. E essa vítima, em especial recente, ela foi assassinada pelo antigo convivente dela, e ele tentou fugir com a criança, etc. E assim, diante dessa situação, eu comecei a enxergar nessas falhas e resolvi escrever para tentar propor uma alteração, uma melhoria nessa lei, que, ao meu ver, é muito boa, é funcional, mas precisa realmente de uma melhor utilização por parte das vítimas. Agradeço a atenção e coloco à disposição da dona vereadora. Satisfeito, muito bom. Tá bom, explicou muito bem. Eu não sei se seria o seu foco, mas só uma sugestão, pelos trabalhos que a gente viu ontem, sobre a aplicabilidade da lei penal não só para a mulher, mas também para o homem, são novos conceitos de família que estão surgindo. Não sei, o foco é mais sobre a eficiência pelo... Eu tentei não adentrar tanto a esse mérito, até porque já existem trabalhos nessa área, e seria um foco geraria mais polêmica e mais discussão. Até porque teria material para isso, porque a própria lei diz que não pode haver distinção de gênero na aplicação da lei, salvo engano no artigo 5º dela. Mas a minha intenção foi justamente abordar esse lado da vítima, que é a maior interessada e não está utilizando, por vezes, da maneira como deveria. Então, é mais a questão da reforma do que da aplicabilidade dela a outros casos. Mas no meu artigo eu pretendo abordar, mesmo superficialmente, eu pretendo abordar sim essa discussão, até porque temos alguns julgados, primeiro, se não me engano, foi no Rio Grande do Sul, e aí foi o primeiro a aplicar a Lei Maria da Penha para o homem. Eu fiz uma pesquisa em logo, deu um entendimento prático da Lei Maria da Penha, bem interessante. Parabéns pelo trabalho. Você defende que a pessoa ela se retrata ou ela não representa, ela deve ficar, por exemplo, meio suspensa? Não, eu não diria isso, até Para porque novas eu não defenderia esse lado, até porque um crime como esse, uma ameaça, coisa não acontece dentro de 3 meses, pode acontecer a qualquer hora. Porque eu entendo o seguinte, porque, por exemplo, no caso de agressão, as vítimas elas têm que comparecer dentro de 24 horas para fazer o exame de corpo de delito. Muitas vezes elas não comparecem. E eu particularmente notava que quando elas não compareciam, eram justamente esses casos que não havia acontecido nada. Então, assim, quando realmente há agressão, a ameaça, elas comparecem às reuniões com os psicólogos, elas comparecem a todas as fases do processo, comparecem a esse laudo pericial. Então, eu acho assim, que quando não se der causa real para a representação, ou que quando elas alegam perante o juiz que estão fazendo aquilo que não aconteceu nada, estão fazendo coisa do tipo, eu acho que nesses casos seria interessante enquadrar com uma denunciação caluniosa. Talvez com uma pena mais branda, mas havendo sim uma punição. Mas eu não acho que seria o caso. Se ela precisar de estão de polícia hoje, outra manhã você não tem, eu acho que seria válido de qualquer maneira. Parabéns pelo questionamento. Foi muito bom. Essa ideia veio a partir de você. Parabéns. Obrigado.